Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos diz que vem para julgamento. Ele é aquele que nos ensina que o Pai não julga e lhe concedeu o poder e autoridade para julgar nos últimos dias, juízo de vivos e de mortos, onde todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele disse: eu vim dar vista aos cegos e também para cegar aqueles que veem, do qual nós compreendemos o próprio Saulo, que entre os judeus era conhecedor da palavra, aquele que mesmo depois que recuperada a sua visão, porque quando ele teve um encontro com a luz, ele ficou cego, ele teve que ser guiado pela mão dos companheiros que ali estavam com ele, até que após 3 dias lhe restabeleceu a visão. Porque aquele que está segundo as trevas, quando tem um encontro com a luz, a luz da qual não há um mínimo de trevas, a palavra diz: aquele que se julga estar na luz, mas tem trevas, é mentiroso, do qual, quando a visão foi lhe restabelecida, ele já o anunciava: tu terás que ver o quanto deverá perecer por conta deste nome. Porque aquele que estava na treva era perseguidor daqueles que estavam na luz. E agora, uma vez depois de cego com o encontro com a luz, tem que provar através das atitudes que já não era mais treva, mas agora luz. Aonde muitos que julgam estar na luz, falam na luz, mas têm trevas, são aqueles que permanecem na mentira, da qual sabemos que o seu corpo, o verbo que se rasgou, é o véu que separa, que permite uma mente cauterizada, da onde não há compreensão das coisas do alto. Assim como aqueles que um dia foram iluminados e se entregam às atitudes segundo as trevas, a sua visão em relação espiritual lhe é cegada, para que não veja mais as coisas do alto, assim como não há compreensão daquilo que é do alto, para que recebam os seus próprios galardão. Aonde ele diz: há muitos que dizem que veem, mas ele, e muitos que dizem que são ricos, mas ele diz: vós sois pobres, cegos e nus, porque não se tem a veste, que é a veste dos santos, que é o linho fino. As vestes está relacionado às obras de justiça, e se está em justiça, está como nu, como um miserável, da onde homens, quando reconheciam, rasgavam as suas vestes, da qual, assim como vestiam o pano de saco, assim como se prostravam diante de um monte de cinza, mas tudo uma dramaturgia, porque não adianta exteriormente se apresentar diante de elementos, uma vez que ele contempla um intento da mente e do coração. Não adianta dizer que enxerga enquanto está cego diante do Senhor e já não tem a visão, como nos tempos dos filhos de Eli, uma visão escassa, da onde não se compreende aquilo que os céus está a operar, já não vê mais os céus abertos. Declara
que está vestido, mas está nu diante dele, que ele tudo contempla, assim como nos tempos ali que Adão com Eva procurou se esconder diante do Senhor, mas ele já examinava a sua vergonha. Assim são nos dias atuais, uns que declaram que enxergam estão como cegos, declaram que estão bem vestidos, mas estão nus diante do Senhor. Obras de vergonha, obras de escândalo. Mas, embora a palavra diz que confundidos e envergonhados, na verdade, diante dos homens, eles não se envergonham, mas pode alguém, diante do Senhor, declarar-se vestido enquanto está nu? Pode, diante do Senhor, alguém declarar justo enquanto está na injustiça, na imundície? Por isso, uma consciência cauterizada já não consegue examinar a si mesmo, né? Se declara justo por si, como ele sempre dizia e diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vós sois aqueles que justificais a si mesmo, vós sois aqueles que buscai honra de homens. Se assim procedo, nada sou, porque haveremos prestar conta não diante de homens, mas diante daquele que o tribunal, a sua balança é fiel e verdadeira, aquele da qual, ainda que se omita diante de homens algo que foi feito nas trevas, diante dele, diante a luz maravilhosa, na verdade estará como que cegos diante dele. Mas aquele que os olhos lhe foram abertos e que persevera segundo as vestes de justiça, que são as obras, o linho fino, que só são possíveis através daquele que a palavra nos diz que sua veste nem um sabão de lavandeiros consegue produzir uma veste tão reluzente. Aleluia! E assim perseverai em mais um dia, buscando as vestes daquele que é santo e puro. Sejais purificados, demonstrai em atitudes, não somente por mover de palavras, assim nos diz o Senhor, porque Ele é aquele que está a contemplar, Ele contempla em todos, contempla os nus, os miseráveis, aqueles que declaram que são ricos, mas na verdade são pobres. Mas existem pobres que são ricos diante do nosso Senhor. Aqueles que investem aonde a traça e a ferrugem não consomem, aonde o ladrão não rouba. E Ele é aquele que galardoa a cada um. Aquele que se julga não precisar mais de Deus porque está rico e farto, são aqueles que se tornam miseráveis porque eles se opõem aos arrogantes, mas conseguem graça maior aos humildes, da qual Ele tudo opera e executa. Assim, Ele está a empobrecer alguns, assim como está a enriquecer a outros. Porque o céu e a terra, tudo é dele, tudo aonde Ele está na morada majestosa, e a terra é o escabelo dos seus pés. E assim Ele está a operar em mais um dia, aonde Ele é aquele que muda os tempos, as estações, rebaixa a um, promove a outro. E assim Ele está a operar em mais um dia, nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.